Hi everyone, Lord Robert Skidelsky joins Olá a today. todos. Lord Robert Skidelsky está se juntando a nós hoje, professor emérito de Economia Política, autor e também membro da Câmara dos Lordes do Reino Unido. Como você está interpretando as tarifas de Trump? Este é o fim da globalização ou é simplesmente uma necessidade dos Estados Unidos de reestruturar algumas de suas posições na economia internacional? Restructure some of its position in the international economy. Well, globalization, Bem, a globalização estava chegando ao fim, de qualquer maneira. Quero dizer, as sanções foram um elemento muito importante na ruptura da globalização. Elas a aceleraram porque significava que você estava dividindo o mundo em três grupos: os sancionadores, os anti-sancionadores e as pessoas que estão meio que no meio. Então, de certa forma, você estava começando a recriar a divisão tripartida da Guerra Fria entre a OTAN e o Ocidente, a União Soviética Comunista e a China, e os poderes não alinhados liderados pela Índia. Isso era uma espécie de Guerra Fria. E é isso que está acontecendo. Agora, nesse período, você não tinha globalização. Você tinha um bloco comercial ocidental, um bloco comercial soviético, e em seguida outros que estavam meio que, você sabe, no meio e comerciavam com ambos. were in between and traded with both. Now, that I think is Agora, isso, eu acho, é basicamente o que o regime de sanções recriou. E as tarifas não são completamente consistentes com isso, mas fazem parte do processo de não mais pensar na economia mundial como uma entidade única que precisa ser preservada. Você já aceitou a ideia de que ela está se fragmentando. E nessa fragmentação, a América, ou Trump, quer conseguir o melhor acordo para os Estados Unidos. Há outro ponto que eu queria acrescentar sobre a fragmentação da globalização. Acho que realmente começou na crise de 2008, 2009. Antes disso, havia o que eu chamo de momento Fukuyama, quando você sabe tudo ia maravilhosamente bem, fim da história, Pax Americana. E então você teve essa crise terrível. Pax Americana, and then you got this terrific crisis. I mean, there was also earlier terrorism, which was Quero dizer, também houve terrorismo antes, mas a crise financeira significou que o sistema bancário, a ideia de que você poderia liberar fluxos financeiros globalmente e que eles se ajustariam sozinhos, que não haveria crises financeiras ao fazer isso, foi desmantelada. Você quase teve outra grande depressão em 2008, 2009. E depois disso, a globalização estava sempre, eu acho, prestes a chegar ao fim. De qualquer forma, isso foi acelerado. Tarifas, tarifas, tarifas. Eu não acho que seja um bom método. Acho que a América tinha um problema. Estava operando com um déficit permanente na balança comercial. Isso acontecia desde os anos 1970, realmente. E isso significava que o dólar estava se tornando cada vez mais sobrevalorizado. Os americanos estavam simplesmente importando mais do que exportavam. Americans were simply importing more than they were exporting, and that meant that a lot of American industry was being exported. E isso significava que muita da indústria americana estava sendo exportada para o exterior, porque seus dólares eram usados para estabelecer instalações offshore. Nesse sentido, Trump está certo. Havia um problema com o dólar supervalorizado e o esvaziamento da indústria americana. E isso estava errado, não apenas do ponto de vista dos empregos que estavam sendo perdidos, mas por razões de segurança. Você não quer que algumas das suas melhores plantas industriais sejam transferidas para o Sudeste Asiático. Você quer isso em casa. Então havia uma razão estratégica, uma razão econômica. Mas a maneira como ele abordou isso não foi correta. Quero dizer, espera-se que seja principalmente uma postura de negociação e que ele faça acordos comerciais com os países amigos, por assim dizer, que restaurarão alguma aparência de globalização em alguma parte do mundo, de qualquer forma. Você se refere ao momento de Fukuyama. E eu me lembro daqueles dias e também ao longo dos anos 2000 até 2008, todos falavam da interdependência entre os Estados e a China. Mas, na verdade, dentro dessa interdependência, vimos que a cada ano, os chineses emprestavam mais dinheiro aos americanos para que pudessem comprar mais bens chineses. Assim, ano após ano, havia cada vez mais poder produtivo se deslocando para a China e mais das reservas da América se movendo para a China.
Enquanto isso, a China estava subindo nas cadeias de valor globais com mais desenvolvimento tecnológico. Então, meu pensamento na época, por volta de 2006 pelo menos, era que isso realmente não poderia ser sustentável ao longo do tempo. E acho que foi isso que aconteceu depois de 2008-9. Os chineses ficaram mais desconfortáveis em sentar sobre tanto dinheiro americano que eles talvez não conseguissem realmente recuperar. Enquanto isso, os americanos também estavam ficando mais preocupados com sua dependência excessiva da China. Então, de repente, ambos se tornaram muito conscientes de que isso não era sustentável. E acho que foi quando os chineses começaram a buscar políticas econômicas e industriais diferentes, e os americanos também começaram a se precaver um pouco contra a ascensão da China. Você está absolutamente certo. Quero dizer, é exatamente assim que eu interpreto também. A primeira espécie de crise real para o dólar foi no final dos anos 60. Quero dizer, o dólar começou como uma poderosa moeda imperial após a Segunda Guerra Mundial. A América era uma nação com enorme superávit, e assim o dólar era realmente escasso. Mas então a América começou a fornecer serviços para o resto do mundo, o que significava que havia uma drenagem de dólares para a França e a Alemanha. Por exemplo, a América financiou principalmente a OTAN. A América começou a lutar em guerras, especialmente a Guerra da Coreia. E então, você sabe, também construiu muita indústria na Europa. Então houve uma drenagem de dólares. Em 1971, Nixon cortou a ligação entre o dólar e o ouro, razão pela qual a moeda americana era um porto seguro. E o dólar se desvalorizou. Esse foi o primeiro tipo de reajuste. Mas o dólar ainda permaneceu como essa moeda imperial. Ele ainda fornecia muitos serviços para o mundo, como você disse, como um porto seguro. Nos anos 1990, quando houve a crise financeira do Extremo Oriente, todos estavam procurando por portos seguros. A acumulação de reservas da China e do Sudeste Asiático aumentou, e eles queriam mantê-las em dólares. E assim o dólar foi novamente supervalorizado. Mas a questão é que Trump nunca disse que o problema é que o dólar está supervalorizado. Vamos tentar encontrar alguma maneira de reduzir o valor do dólar, como Nixon fez. Você poderia reduzir o valor do dólar. Quero dizer, se você quiser impedir que os Estados Unidos sejam um porto seguro, temporales de capital, você coloca obstáculos no caminho da exportação de dólares dos Estados Unidos. E se isso acontecer, as pessoas não comprarão seus títulos do Tesouro. Isso significa que o valor do dólar cairá. Essa teria sido uma maneira de fazer isso. Ou você poderia ter, sabe, existem outros esquemas que são bastante técnicos e não se quer entrar neles. Mas havia outras maneiras. Dessa forma, o que você faz é criar uma grande probabilidade de retaliação. Todos colocam tarifas, o comércio mundial declina, a demanda mundial por bens diminui porque você está colocando barreiras em todo o comércio e você tem outra grande depressão. Quero dizer, não acho que isso acontecerá porque, como eu disse, acho que é principalmente para fins de negociação. Mas o que não vai parar é a contínua fragmentação da economia global, porque o que você terá é comércio com nossos amigos e não comércio com a China. Acho que Trump olha para os nacionalistas econômicos do século XIX na América, quando os estadunidenses não conseguiam competir contra as indústrias maduras da Grã-Bretanha, nas quais usavam subsídios temporários e tarifas para fortalecer a indústria. Mas acho que o problema agora é que com todas essas altas tarifas no mundo, a América não tem a capacidade industrial para realmente substituir as importações. Então, não é certo. Não tenho certeza de como, novamente, se a lógica nacionalista econômica é que você protege as indústrias nascentes das maduras, em outras palavras, os produtos de alta qualidade e baixo custo, contra os seus próprios, que seriam de alto custo e baixa qualidade. Então é muito difícil fazer isso se você não tem realmente as indústrias para começar.
Quero dizer, os americanos não vão começar a fabricar tênis de corrida amanhã se colocarem altas tarifas em alguns vindos do Vietnã. Eu sei. Quero dizer, há duas coisas. Uma coisa é proteger indústrias nascentes, e outra coisa é dizer que estamos protegendo indústrias desaparecidas. Mas, em segundo lugar, a substituição levará tempo. Novas indústrias se desenvolverão, ou algumas indústrias de manufatura existentes nos Estados Unidos se expandirão, particularmente talvez nas áreas de alta tecnologia. Mas isso levará tempo. O efeito sobre a demanda será imediato, e esse será o efeito principal. Então, e há um problema de sequenciamento, além do absurdo de tentar proteger indústrias desaparecidas. Claro, você está absolutamente certo em nos lembrar que a tradição americana era altamente protecionista. Voltando ao relatório de Alexander Hamilton sobre manufaturas em 1812, ou por volta disso, eles queriam proteger a nascente e incipiente economia americana da concorrência britânica. Era exatamente a mesma lógica do Zollverein alemão, que também foi projetado para proteger os fabricantes alemães da avassaladora vantagem comparativa britânica. Isso remonta e continuou ao longo do século XIX. A América era uma economia de altas tarifas. No final, havia alguns sinais de que queriam reduzir as tarifas, mas a América só se tornou uma economia de livre comércio após a Segunda Guerra Mundial. O último surto de altas tarifas na América foi a tarifa Smoot-Hawley de 1931. Foi em 1930? Acho que foi em 1930. O que realmente criou as guerras tarifárias dos anos 1930, que, na opinião de alguns historiadores, levaram à Segunda Guerra Mundial. Porque lá você tinha esses blocos econômicos, o bloco japonês, o bloco americano, o bloco do Império Britânico e o bloco alemão. Todos eles eram altamente protegidos e não havia comércio livre à vista. O que a Segunda Guerra Mundial fez foi varrer alguns desses outros blocos, deixando o bloco anglo-americano. Eles então decidiram que não queriam mais lutar, e assim você teve o Acordo de Bretton Woods, que foi crucial para estabelecer os primórdios da reglobalização da economia mundial. Mas não fez exatamente o trabalho. Novamente, há razões pelas quais poderíamos discutir por que isso foi assim, mas foi o começo. Em outras palavras, a questão é, se você quer uma economia globalizada, você precisa ter boas instituições. Você precisa ter boas instituições globais. Não basta dizer que o mercado fará tudo. Mas as instituições por trás da última onda de globalização eram muito fracas. Você tinha a OMC, você tinha o FMI, mas o FMI estava realmente truncado. Você tinha um pouco da OMC. Todo o resto foi feito, sabe, não pela OMC. Desculpe, Banco Mundial. E todo o resto deveria ser feito pelo mercado, que foi projetado para produzir essa maravilhosa harmonia de todas as partes do mundo. E então você iria para a utopia. Mas claro, isso nunca aconteceu. Portanto, instituições centrais, são necessárias para uma economia global. Para instituições centrais, você precisa ter América, China, Rússia, Brasil, Índia. Todos eles precisam concordar com essas regras e deve haver algum procedimento central de aplicação. Sobre a União Europeia, qual é o seu papel? É um bloco protecionista ou é um instrumento para a globalização? Porque você sabe, você mencionou o trabalho de Alexander Hamilton, e claro, seguido por Henry Clay, e isso se manifestou no sistema americano. Mas na Europa, os esforços para lidar com a, eu acho, dominância econômica britânica foram primeiro o sistema continental de Napoleão para, você sabe, bloquear os produtos britânicos. E você mencionou o Zollverein alemão, mas isso foi, em grande parte, os alemães. Eles conseguiram se industrializar sobre o sistema continental. Isso é, até certo ponto, o que eles queriam recriar.
recreate. And now they say that the EU is to some extent E agora eles dizem que a UE é, até certo ponto, claro, não quero exagerar, mas uma continuação da ideia do Zollverein, se estou pronunciando corretamente. Então estou me perguntando, você vê a UE mais como um bloco protetor? Porque agora que Trump quer, bem, ele é meio que muito aberto sobre seu desdém, por assim dizer, pela... Ele disse, numa linguagem um pouco vulgar, que foi criada para ferrar os Estados Unidos. Ele disse. Então, é porque é como um bloco comercial que cria condições desfavoráveis para os Estados Unidos. Ou você vê a UEA como um instrumento em direção à globalização? or do you see the EU as an instrument towards globalization? It's I've never seen it as an instrument really for globalization. Nunca vi isso como um instrumento realmente para a globalização. Acho que a União Europeia, o que Trump fez foi confrontar a União Europeia com a questão de saber se ela quer se tornar um Estado ou não. Esses arranjos econômicos, em primeiro lugar a Comunidade Econômica Europeia, como era chamada, depois se tornou a UE, e então adicionaram as barreiras comerciais e a moeda única, mas nunca se tornou um Estado. Seguiu a rota econômica, por assim dizer, de identidade sem seguir a rota política, ou a rota política ficou muito para trás. E isso inevitavelmente significou que o aspecto protecionista, os aspectos do Zollverein, vieram à tona. The Zollverein aspect came to the fore. And that's not compatible with globalization. E isso não é compatível com a globalização, que é essencialmente uma ideia de livre comércio. Quero dizer, assim como o capital é livre para ir aonde quiser. Os bens são livres para serem trocados em qualquer lugar. E claro, outro elemento de um mundo global que nunca foi realmente aceito de forma adequada é que os trabalhadores são livres para ir aonde quiserem. Agora, esse é o ideal. A União Europeia nunca aceitou a liberdade de comércio. Quero dizer, sempre foi cercada por tarifas. Quero dizer, isso fazia parte de sua identidade. E então, como ela responde a Trump? Apenas impondo tarifas, mais tarifas, aumentando suas próprias barreiras aos produtos americanos. Raising its own barriers to American goods. That's the only response it's got. Essa é a única resposta que tem, porque não pode realmente... Quero dizer, o que poderia fazer é dizer aos Estados Unidos, talvez, bem, vamos ter uma área de livre comércio entre a Europa e a América. Mas não vai fazer isso, porque para fazer isso também precisa ser muito mais autoconfiante politicamente. Então é assim que vejo isso. A Europa está longe de se tornar um Estado. Na verdade, a União Europeia agora tem, não sei quantos membros, quero dizer. Deve ser 30 ou algo assim, não sei, algo assim. Mas você sabe, não está perto. Não tem coesão suficiente para ter um sistema estatal, um sistema tributário centralizado, nem mesmo uma política monetária devidamente coerente. Então está deixada de fora da ação que está acontecendo. Bem, era o que eu pensava. Às vezes, a UE parece ser um pouco crítica demais em relação às tarifas americanas, dado que elas têm suas próprias tarifas há bastante tempo. Mas também parece, novamente, se os estados são criados em guerras. Se você olhar para a guerra Prússia-França na década de 1870 e o que criou um Estado alemão unificado, parece que a UE está vendo alguma oportunidade nesta guerra agora contra a Rússia em termos de centralização do poder. Não tenho certeza se federalizar a UE fora seria um passo longe demais, mas eles certamente estão dando mais competências econômicas à União Europeia. Mas, de certa forma, é aterrorizante que devamos até mesmo pensar em guerra e preparações para a guerra como um meio de unificar a Europa. A Europa foi criada como um grande antídoto para a guerra. Foi projetada para superar a rivalidade franco-alemã, que havia destruído a Europa como uma força no mundo e causado danos e destruição incalculáveis. Falar sobre a ideia de que, para o próximo passo em direção à unificação política, temos que considerar a possibilidade de uma guerra com a Rússia é, na minha opinião, profundamente deprimente. E sim, um pensamento muito, muito deprimente. Mas você está certo. Pode ser o caminho que a narrativa está seguindo.
Eu me lembro que nos anos 90 e 2000, toda a literatura sobre a UE falava sobre ser um tipo diferente de poder. Poder normativo, poder civil, poder moral, poder brando, poder brando. Esses eram todos os termos que tínhamos que aprender. Parece que agora estamos falando sobre uma UE geopolítica. Mas só para não ficar sem tempo, minha última pergunta é como você vê o futuro do dólar americano, já que a maioria das pessoas na academia o conhece como especialista em Keynes, tendo escrito vários livros sobre Keynes. E claro, ele tinha seu Bancor. Mas também tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, discussões sobre o uso dos direitos especiais de saque do FMI. Mas acabamos com o dólar. Se o dólar agora estiver sob grande pressão por causa das dívidas, das tarifas, da coerção econômica contra a China e a Rússia, para onde vamos a partir daqui? Vamos para novas moedas centrais ou apenas voltamos para as moedas nacionais? Onde você vê o futuro? Não, quero dizer, acho que o dólar vai declinar. Tem que declinar. Quero dizer, ele não pode continuar sendo esse tipo de supermoeda de reserva por conta própria. Então, as alternativas são ou a diversificação das reservas, que tem sido discutida, mas para isso é necessário uma convertibilidade muito maior das moedas do que, por exemplo, a China permite. Ou você tem uma moeda de reserva supranacional, que é o FMI, que é o Bancor, a ideia de Keynes do Bancor. O FMI cria uma moeda de reserva, e isso significa que nenhum outro país está sob pressão para acumular reservas por conta própria, porque sempre haverá reservas suficientes para lidar com quaisquer contingências de negócios. Então essas são as duas coisas. Você tem ou a função de múltiplas reservas. É muito interessante. Em 1960, acho que 80% das reservas mundiais eram mantidas em dólares. E em 2023, isso havia diminuído, mas apenas para pouco menos de 60%. And by 2023, it had gone down, but only to just below 60%. So these other blocks hadn't really emerged. Então esses outros blocos não haviam realmente surgido como grandes moedas de reserva. E a razão era que a China, que poderia ter feito isso, o yuan não é conversível, não é propriamente conversível. E você não quer colocar dinheiro em um lugar a menos que tenha certeza de que pode retirá-lo quando quiser. Então essas são as duas opções. Eu favoreceria, sabe, pois acho muito interessante que os chineses realmente propuseram em 2008, 2009 criar uma nova moeda do FMI, algo que fosse além dos SDRs e se tornasse uma moeda de reserva adequada. Essa foi uma proposta feita pelo governador do Banco da China em 2009. A América, é claro, rejeitou, nem quis discutir. Mas aqui estão maneiras de avançar. Podemos estar voltando a essa proposta, então. De qualquer forma, Lord Robert Skidelsky, já tomei muito do seu tempo. Então, obrigado novamente. Não, foi um grande prazer estar com você e boa sorte com seu canal e seus esforços. Quero dizer, são muito necessários. Matting and Strange. Thanks again.